Bora lá, galera. A gente vai falar hoje aqui sobre um tema que caiu para a CFO em 2018, lá em Minas Gerais. A banca era da própria universidade e um tema muito bom. Olhem só, o tema era o seguinte: eduquem as crianças e não será necessário castigar os adultos. Olha só que massa. Novamente a educação caindo aí, ó, associada à questão prisional ou infracional, certo? Então a gente precisa ficar ligado que essa é uma tendência dos últimos anos. Tem caído remissão pela leitura, tem caído o sistema prisional versus ressocialização, então a gente precisa ficar antenado com relação a essas questões. Mas nesse tema específico, caiu um negócio bem interessante, porque o texto motivador trazia a fala de uma pedagoga. E essa pedagoga tocava no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Tocava lá no ECA e explicava o que é a educação. Ela fazia uma distinção entre educação formal e educação informal. A gente muitas vezes traz a questão da educação formal, né, que é da escola, das instituições, essa educação que a gente tem que cumprir, né? O Brasil é um dos países em que a educação básica é obrigatória e isso é necessário, né? Porque a gente não pode, como eu já falei aqui em outros vídeos, a gente não pode prescindir da educação. A educação é um negócio que todas as pessoas precisam ter porque a gente vive em sociedade. E como a gente vive em sociedade, nós precisamos, digamos assim, minimamente saber conviver. E para que a gente saiba conviver, a educação é fundamental, tá? Ela desenvolve algumas áreas do nosso cérebro, inclusive essas áreas de sociabilização, limites que são fundamentais e básicos de convivência, tá? Então a gente vai falar sobre essas questões. Primeiro, quando a gente vai falar em educação, a gente precisa fazer essa separação, né? Quais são os critérios que a gente pode, digamos assim, mensurar dentro da educação formal e quais os da educação não formal? Em que consiste a não formal e a formal? A educação informal, essa outra educação, diz respeito a que instituições? A família, diz respeito aos exemplos que nós, digamos assim, imitamos na sociedade e diz respeito a questões culturais, de onde a gente recebe informações que são muito importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, certo? Então, a familiar, né, a educação familiar, é a responsável pela construção dos valores. Vejam se vocês lembram daqueles filmes, né, orientais. Então, japoneses e chineses lidam muito bem com essas lições que a gente deve receber das famílias. Então, ali, né, no Oriente, eles prezam muito por essa educação familiar. Porque a gente aprende valores, galera, a gente não nasce com eles. A gente continua tendo o cérebro reptiliano, né? Ele continua aqui, ó, atrás da nossa cabeça, que é um cérebro que nos conduz, né, a essa herança genética, essa herança de memória ancestral, biológica. Então, a nossa tendência é economizar energia. Tudo que diz respeito à educação é doloroso, é sofrido. Se a criança não aprende com a família, em que outra esfera a criança vai buscar esse aprendizado? E aí a gente chega nos outros dois pontos, nos exemplos e na cultura. Então, bora para os exemplos primeiro. Se vocês lembrarem aí, tem uma música do Cazuza, né, que fala: os meus heróis morreram de overdose. Olhem só, uma sociedade na qual os heróis do povo são pessoas que se drogam até a morte, então tem alguma coisa errada com os heróis, ou tem alguma coisa errada com as pessoas. Aí a gente encontra o problema, tem alguma coisa errada com as famílias, porque os valores não foram ensinados lá e as crianças não sabem o que são heróis. Elas vão aprender como? Quais vão ser os exemplos delas? Elas vão olhar na televisão, elas vão olhar as pessoas que fazem sucesso, elas vão começar a imitar aquelas pessoas, vão começar a admirar e vão crer que
porque aquele ali simplesmente é o herói, é o exemplo a ser seguido. Nós, seres humanos, somos iguais aos animais, nós aprendemos pelo exemplo. Então, o professor pode passar 200 lições no quadro, o que realmente faz com que uma criança aprenda é o exemplo. O professor deu o exemplo aí, não é assim que acontece? Na família é igual, então digamos, os pais às vezes dizem assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí fica difícil, porque você coloca na cabeça de uma criança uma proposição muito difícil de ser resolvida, porque se ela é um ser que só aprende pelo exemplo, não adianta você dizer faça o que eu digo e não faça o que eu faço, porque ela vai fazer o que você faz. Ela não vai fazer o que você diz, porque ela só aprende por exemplo, que é a forma que a gente tem de aprender. Ela não vai conseguir mudar o mecanismo de aprendizado humano para obedecer os pais. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer o que os pais fazem escondida. E é assim que as coisas funcionam desde então. Os nossos heróis precisam ser as pessoas que têm valores, né? As pessoas que constroem algo para a sociedade, não as que destroem, tá? Agora, qual é a outra esfera de transmissora de conhecimento? A cultura. E aí a gente chega na cultura hoje no Brasil e no mundo, não só no Brasil, o que é que a gente encontra? A cultura não está sendo mais a livresca. As pessoas não estão se instruindo mais pela arte. Não tem mais a cultura artística, a cultura pela boa música, a cultura pelas boas obras, inclusive as literárias, os livros. Não, as pessoas querem hoje se instruir pelas mídias. Então elas pegam as novelas, tomam aquilo ali como o que hoje é a realidade e imitam aquela situação que está acontecendo ali. Galera, olha só, essa é a pior forma de aprender, mas é a forma da sociedade atual. Então, os exemplos da cultura, né? A cultura tem mostrado pra gente que aquilo que passa ali na Malhação, que aquilo que passa na novela das 8, das 6, das 10, sei lá quantas novelas a gente tem aí na sessão da tarde, nas novelas da tarde, eu sei que esses exemplos que passam nas novelas, hoje, observem se não é o modus operandi dos adolescentes. E não só, tá? Porque a gente vê muitos e muitos adultos agindo da mesma maneira que as telenovelas mostram que é correto. Então, diante das nossas referências atuais do campo da cultura, diante dos exemplos que nós temos atualmente, ou os exemplos para os quais nós olhamos, né? Porque os grandes exemplos, eles são históricos. Se a gente for pegar as biografias de grandes autores, a gente vai encontrar exemplos maravilhosos, tá? Então, existem muitos exemplos de pessoas que criaram patrimônios, pessoas que revolucionaram populações, épocas. Então, você vê aí o Alexandre o Grande, você vê o Gandhi, você vê o Nelson Mandela. Então, tem muita gente boa pra gente, a Madre Teresa de Calcutá. Tem muita gente boa, grandes ídolos que nós poderíamos ter. Né? A gente poderia ler as autobiografias dessas pessoas, aprender com elas o que realmente é bom, mas os nossos referentes não têm sido esses. Então nós temos uma escola com sérios problemas, porque como é que hoje é o ensino escolar? É o que a gente chama de ensino cristalizado. Então tem uma série de conteúdos ali que precisa ser repassada para o aluno precisa decorar dentro de um tempo curto. Não importa se ele não reflete sobre o tema, não importa se ele não encontra link com a vida dele, pessoal, até porque os próprios professores muitas vezes não aprendem na formação para professor a fazer esse link entre a área em que eles atuam e a vida, tá? Então, por exemplo, o professor de química poderia muito bem ensinar explicando como é que as nações, a vida inteira, né, lutaram pelos componentes químicos, né? Então, quais são as grandes brigas do mundo inteiro? Você vai lá
em Israel e na Palestina, aquela briga é por causa de quê? Aquela briga é por causa de petróleo. Aí você chega aqui na América Latina, na época do descobrimento, quando eles descobriram a América, que mataram todos, saíram dizimando os índios, foi por causa de quê? Foi por causa de nióbio, foi por causa do ouro, foi por causa da prata. Então, como é importante os elementos químicos, como é importante a gente entender quais são esses elementos, qual o valor deles para uma sociedade, se as sociedades são geopolíticas, né, minha gente? Então, geografia é política. Então, se os professores fossem mostrar essas questões, qual é o posicionamento geográfico do Brasil aqui e por que o Brasil tem uma neutralidade, vamos ver o que é que tem a ver com isso. O que é que tem a ver o posicionamento geográfico dele? Uma neutralidade com relação a outros países do mundo. O Brasil não entra diretamente em guerras. Por quê? Então, se essas questões começassem a nortear os conteúdos, com certeza os alunos iam ter motivação, iam ver a relação entre aquilo que eles estão estudando ali e a vida, e aquilo que eles, por exemplo, escutam nos noticiários. Se esse link fosse feito, a gente conseguiria sim colocar as crianças na escola, fazer com que elas aprendessem o que elas precisam aprender e não decorassem durante um ano inteiro para reproduzir numa prova que também não prova nada. A gente sabe disso. Todo mundo que é professor aqui sabe, né? Então, a educação formal cristaliza o conhecimento. Cristalizar é enrijecer. Enrijecer ao ponto de se tornar algo reprodutivo, algo decorado, algo sem relação. Eu vejo muita gente dizendo aí, caramba, para que eu tenho que estudar filosofia, Pri? Coloca filosofia lá no meu curso de engenharia. Poxa, o que tem a ver engenharia com filosofia? Por que eu tenho que estudar isso? Cara, filosofia, as pessoas hoje em dia mal sabem muitas vezes o que é filosofia, mas filosofia é um conhecimento. Então chegou um momento em que o conhecimento precisou ser para o povo, para benefício das pessoas. E aí o que é que eles fizeram? Pegaram a filosofia, partiram a filosofia em áreas e chamaram de ciência. Então a ciência é a filosofia, partida e desconectada. Então as pessoas que tinham acesso ao conhecimento tinham acesso a isso que a gente chama de filosofia. Só que o desmembramento da filosofia e a classificação por áreas, matemáticas, física, geografia, linguagens, esse desdobramento em palavras, né, que separavam o conhecimento, fez com que a gente começasse a entender o conhecimento como alguma coisa que não se conecta. Então, quando separou a filosofia toda ali, partiu ela em ciências, as pessoas não entendem mais o que significa filosofia. E para que eu tenho que estudar filosofia? Para você conseguir fazer conexão, para você conseguir entender por que você tem que estudar todas as outras áreas, porque todas as outras estão dentro do que a gente chama de filosofia. Então, essas questões, tá, galera? Essas questões precisam ser, a gente precisa atentar para elas. Porque nós podemos mudar isso, uma coisa que eu falo sempre aqui. O estudo é individual. A gente não precisa esperar que os professores ensinem a gente, que as escolas, que as universidades, que os cursos ensinem. Os professores, eles são sinalizadores, eles são motivadores, eles são provocadores. Quem aprende mesmo é a gente, quando a gente pega o livro e vai lá, estuda, se esforça, vence a barreira da preguiça, vence a barreira do eu não entendo, e aí a gente começa a abrir a nossa percepção, tá? Então a gente falou aqui da questão da educação, e o contraditório desse tema é a questão de prender, né, castigar os adultos, e aí a gente vai para a questão política mesmo, né? Como é que o país castiga os adultos? Como é que o Brasil castiga os adultos? Com punição, com leis, com multas, com prisão, né, com detenção. Então aqui o sistema prisional, né, tanto para menores infratores, dado que o tema fala de crianças, né, então tanto para menores infratores como para os adultos, é um sistema punitivo. Então quando acontece algo que
a opinião pública, digamos assim, ficar assombrada como agora, né? Nesse momento a gente está aqui conversando, nós estamos em julho de 2022 e acontece um caso muito famoso aqui esse mês, né? Que é a questão do anestesista lá do Rio de Janeiro que estuprava as pacientes enquanto elas estavam anestesiadas. Então, um caso desse que acontece e passa na televisão e comove muita gente, automaticamente o que você ouve as pessoas falarem? Você ouve o seguinte: tomara que esse cara seja estuprado por várias pessoas quando ele entrar na cadeia. Olha só qual é a nossa mentalidade. A mentalidade do Brasil, vejam o que eu tô falando, que é a questão da punição. A mentalidade é, se ele for estuprado por vários presos, sabe o que vai acontecer? Ele vai parar de fazer, nunca mais ele vai fazer isso. Só que essa solução imediata e irreflexiva, tá, está no inconsciente coletivo, ela não resolve o problema. Ela não vai fazer com que o cara pare de cometer esse tipo de crime. Daí a gente precisa começar a pensar que o nosso desejo, né, e a gente tá falando isso de várias pessoas que estão comentando esse caso aqui, então o nosso desejo automático quando a gente vê alguém cometendo algum tipo de atrocidade como essa é a punição imediata. Só que a questão é que a punição imediata, né, como essa, então os próprios presos vão ser os castigadores, digamos assim, do cara do médico que cometia esse tipo de crime. Então, os justiceiros, né, colocam os presos para serem justiceiros. É assim que funciona o sistema de punição no Brasil. Aí o menor infrator é pego lá em ato infracional, e pode ser um ato infracional que seja um crime, né, que seja algo sério, como um assassinato e tal, e aí, sei lá, um latrocínio. E aí a criança vai para lá e ela é o quê? Castigada. Ela é punida tanto pelos outros, né, pelos outros infratores que já estão lá, quanto muitas vezes pela própria polícia. Fora que a sociedade não está atrás disso e ela também pune e ela também deseja a punição. Desejar e punir tá muito junto, galera. Tá muito mais próximo do que a gente imagina. Então a gente precisa começar a repensar tanto as formas de punição, se a gente quer realmente a justiça social. A justiça social é o quê? É uma, digamos assim, é uma situação em que as pessoas convivem bem entre si, que há paz entre elas e que há provimento, né, daquilo que cada uma necessita. O provimento ao menos do que é básico. E aqui no Brasil a gente vive numa situação tão complicada que moradia, que é um direito básico, muita gente não tem. Água potável, muita gente não tem. Sistema de esgoto, muita gente não tem. Então a gente tá falando nem de saúde, que também não tem, de educação, de alimento, de trabalho. Então nós vivemos num país em que muito ainda precisa ser feito. As pessoas precisam do básico, que é isso aqui, né, que tá lá nos artigos 5 e 6 da Constituição Federal Brasileira, para que depois elas possam sim usufruir do sistema de educação. Agora vejam que isso é um complexo. São muitas questões, a gente precisa estar atento a isso, porque família tem responsabilidade, os exemplos que a mídia lança têm responsabilidade, tanto eles quanto a mídia. A cultura ou a falta de cultura ou a contracultura que hoje é apoiada pelos governos. Na hora que eles chamam uma banda, na hora que eles patrocinam uma determinada obra e tal. Então, os governos precisam ter, né, os órgãos gestores de cultura precisam ter responsabilidade com a cultura, porque se a criança não tiver essa assistência na família, ela vai resvalar para o que está sendo dito aí que é bom no campo da cultura. Então vale a pena refletir sobre essas questões, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, curte aí, por favor, porque
aqui eu só tenho como saber se vocês gostaram, se vocês curtirem. Beleza? Valeu, fechou!